Olá, seja bem-vindo ao nosso Núcleo de Atenção à Presbiopia. Eu sou a doutora Ana Cláudia Mariucci e estou ansiosa para cuidar da saúde dos seus olhos. Ser oftalmologista é a minha paixão e cuidar da sua visão é o meu compromisso. Dediquei a minha vida a oferecer o que há de mais avançado e eficaz em tratamento ocular, para que você possa enxergar o mundo com nitidez e aproveitar cada momento. Investimos em tecnologia de ponta e nosso centro cirúrgico é referência em qualidade e precisão. Tudo para garantir a sua segurança e o melhor resultado possível. Seja bem-vindo ao nosso Centro de Excelência. Estamos aqui para cuidar da sua visão e superar as suas expectativas. Olá, eu sou a Ana Chu e assim como você, eu também estou com dificuldades para ler as letrinhas pequenas. Por isso agora eu quero te convidar para um bate-papo super importante, a nossa visão. Afinal, quem não ama apreciar as cores da natureza? Ver o sorriso de quem a gente ama ou curtir cada detalhe da vida, não é mesmo? Sabia que a visão é responsável por 70% de tudo que a gente aprende e experimenta no dia a dia? É o nosso principal sentido e por isso merece todo cuidado e atenção. Mas com o passar do tempo, a gente percebe que algumas coisinhas que eram tão fáceis começam a ficar mais difíceis. Como se maquiar, a gente compra esses espelhos de aumento. E no celular, a gente coloca aquelas letras grandes para não passarmos vergonha, né? É aí que a presbiopia ou a vista cansada pode dar um oi. Mas calma, isso é muito mais comum do que você pode imaginar. Com o tempo, nosso corpo passa por algumas mudanças naturais. É como uma jornada, onde aos poucos a textura da nossa pele se transforma, assim como a cor dos nossos cabelos. Nossos olhos são órgãos incríveis, compostos por duas lentes, a córnea, que fica na parte da frente, em contato com o ar, e o cristalino, que fica dentro do olho, logo atrás da íris, a parte colorida. A luz, em sua jornada para nos permitir enxergar, atravessa a córnea, a porta de entrada do nosso olho. Em seguida, passa pela pupila, que controla a quantidade de luz que entra, como uma janela que se ajusta. E então, a luz encontra o cristalino, a lente natural do nosso olho, que tem a função de focar as imagens na retina, como uma câmera que captura cada detalhe do mundo ao nosso redor. Mas e aí? Por que as pessoas precisam de óculos para perto? Calma, Ana! Com o passar do tempo, essa lente, o cristalino, vai perdendo a flexibilidade, ficando mais rígida. E é essa flexibilidade que nos permite focar objetos de perto. É como se a lente ficasse preguiçosa e não conseguisse mais acompanhar o ritmo da nossa vida. Passamos a ter problemas para ver as mensagens do celular, se maquiar, cozinhar, ler um livro, pequenos prazeres do dia a dia que podem se tornar um desafio. E a gente acaba precisando daqueles óculos para perto, né? Os famosos óculos de vovó. Eu não gosto desse tipo de óculos. Eles podem até ser bem baratinhos, mas me envelhecem por demais. Para disfarçar as marcas do tempo e oferecer mais praticidade no dia a dia, a indústria criou os óculos multifocais. Mas essas lentes não são tão baratas assim e muitas vezes não disfarçam a idade como a gente gostaria. E a pessoa acaba usando óculos para tudo, para o computador, especialmente para perto. E não para por aí. Esse desgaste natural do cristalino pode afetar também a visão de longe, fazendo com que algumas pessoas acabem usando os óculos o tempo inteiro. Mas eu que não vou gravar o meu programa de óculos de jeito nenhum. Então deu para entender porque a gente começa a precisar de óculos para a leitura, né? A boa notícia é que nem todo mundo sabe, mas existe tratamento para presbiopia. Existem opções para não usar óculos para a vista cansada. Agora a gente vai ouvir relatos de pessoas que tiveram esse problema e encontraram a solução.
coisa que me incomodava. Eu entrava no banheiro, eu dizia assim, ai, qual que é o shampoo e qual que é o condicionador? Aí, quando eu fiz isso pela primeira vez que eu entrei, que eu tirei fazendo uso da lente, entro no box e olho, ai, que maravilha! Já no primeiro olho ela ficou bastante satisfeita, com o segundo, entendo da minha parte aqui que ela mudou a qualidade de vida dela, ela está bastante feliz, satisfeita. Ela, com esse procedimento, não vai mais ter catarata, porque a gente faz uma cirurgia que já é preventiva para a cirurgia de catarata, e não mais usará óculos. Então hoje ela consegue fazer as atividades. Mulher consegue se maquiar sem estar com óculos, que é um problema. Ver o celular, passear. Então entendo que, graças a Deus, conseguimos mudar e bastante melhorar a qualidade de vida dela. Fazendo uso da lente, entro no box e olho, ai, que maravilha! Shampoo aqui, o condicionador ali. Gente, isso é sensacional. E sem contar o celular, né? Que celular, eu não consegui utilizar o celular sem o óculos de forma alguma. Então, quando eu comecei que eu tirei... Isso foi no segundo dia que eu tirei o tampão e que daí eu olhei o óculos e falei, sensacional, falei, não tem coisa melhor. O que te incomodava em usar os óculos? Você falou um pouco, né, que tinha que colocar e tirar, tinha as etiquetinhas. Explica um pouquinho melhor para o pessoal que está assistindo a gente em casa, o que atrapalha, afinal de contas, e mais ou menos que fase da vida que você começou a ter essa dificuldade para perto? Há uns 15 anos atrás. Uns 15 anos atrás, mais ou menos. E eu comecei a usar, daí foi aumentando o grau, né? O senhor sempre me acompanhando nas consultas, certo, né? E a dificuldade é justamente essa. Você acaba, quando usa óculos para perto, fica aquele manuseio de coloca o óculos, tira, então é desconfortável, né? E eu trabalho com essas etiquetas que são números muito pequenos. Você sempre quer saber qual que é o valor que se sabe na hora, né? E a gente não sabe nunca o que está escrito então ali. São números muito pequenos e exigem o uso do óculos, né? E como você sempre me acompanhava, falava, olha, Santa, eu vou conseguir uma lente um dia te libertar desses óculos. Eu sou Rosa Maria da Silva Ribeiro, sou médica oftalmologista, trabalho em Castro, aqui no estado do Paraná. Eu fiz uma cirurgia de catarata há 1 ano, porque eu tenho mais de 60 anos, então comecei a ter um início de catarata. Como eu sou oftalmologista, eu tenho que enxergar muito bem no meu dia a dia, faço exame de fundo de olho, precisa fazer com que o paciente também enxergue. Então, no comecinho da catarata, eu decidi por fazer a cirurgia nos 2 olhos. Quando decidi, eu resolvi procurar um oftalmologista treinado em cirurgia moderna. E fiz essa cirurgia com o Dr. Hamilton Moreira. Foi uma cirurgia robótica e foi colocado no lugar da catarata uma lente multifocal. Mudou muito a minha vida, meu dia a dia de trabalho, porque normalmente as pessoas após os 40 anos precisam corrigir tanto a visão de longe quanto a visão de perto. E se prescreve para isso óculos multifocal. Então, uma lente intraocular no lugar da catarata multifocal vai resolver o problema da visão para longe e para perto. E hoje, então, eu tenho a visão de 20 anos, que eu tinha aos 20 anos. Eu leio bastante, estudo ainda bastante, né? E dirijo muito, venho para Curitiba de carro, dirigindo, preciso enxergar bem. Então, melhorou muito. E minha visão de longe é 100%, a minha visão intermediária para computador e outras atividades na meia distância é 100%, e a minha visão de perto é 100%. Eu leio bula de remédio, tenho a visão completamente 100% nas 3 distâncias necessárias. E facilita também você embaixo do chuveiro na hora do banho, você não sabe qual que é o shampoo, qual é o condicionador, se você não enxerga aquela distância. Então isso também colabora quando você enxerga bem, né? Muda muito. E a sensibilidade ao contraste também é muito grande. Você sabe determinar bem as cores e avaliar também. Você está numa loja, você quer ver o tom do sapato, se combina com a roupa. Então a cirurgia mudou muito a minha vida, melhorou muito.